Então eu vou passar para vocês algumas informações a respeito desse tema que nós podemos coletar nas obras básicas do Espiritismo. Então eu tentei condensar de alguma forma para que pudesse mostrar para os irmãos. Bom, o universo ele tem uma definição formal do dicionário que diz que é o conjunto de tudo que existe. A Terra, os astros, as galáxias, toda a matéria que existe no espaço, formando um todo, o cosmo, ou então um macrocosmo. A astronomia fala o que a respeito do universo? Constituído de estrelas. As estrelas são corpos de massa completamente gasosa e geralmente de forma esférica. Algumas não são, como os cometas, alguns cometas, por exemplo, meteoritos, cujos gases são mantidos por forças gravitacionais, ou seja, os gases são mantidos aproximadamente por causa disso, mas atuantes por sua pressão e radiação, ou seja, apesar da força gravitacional, a pressão que existe nos gases fazem eles se expandir, e com essa expansão há o resfriamento e tudo mais. Pois as galáxias são um agrupamento de bilhões de estrelas, uma infinidade de estrelas. Então nós observamos, nós podemos ter uma ideia do tamanho do universo. Eu coloquei aqui a medida astronômica utilizada pelos astrônomos, porque as distâncias são tão grandes que para falar de quilômetros teríamos que usar trilhões, quadrilhões de quilômetros, então ficariam números muito grandes. Então, eles usaram a velocidade da luz como base de medida. A velocidade da luz ela anda 300 mil quilômetros em 1 segundo. Então, um ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano, que dá aquela medida ali. 9 bilhões 460 milhões e 800 mil quilômetros. Milhões de quilômetros. É até confuso de falar, de tão grande que é esse número. O universo conhecido, ele tem um diâmetro aproximado de 40 mil milhões de quilômetros, ou melhor, 40 mil milhões de anos-luz. Então, imaginemos, em termos de quilômetros, qual é o tamanho disso tudo. É uma coisa muito grande. Nós não conseguimos exatamente conceber intimamente. Os telescópios que nós temos no planeta hoje conseguem alcançar 10 bilhões de galáxias. Elas são separadas entre si mais ou menos 1 milhão de anos-luz, uma das outras. A Via Láctea, que é essa imagem que eu consegui, que está aí, ela é uma delas. Ela tem 80 mil anos-luz de diâmetro. Tem de 150 a 200 bilhões de estrelas. O nosso Sol, esse que voltou a nos aquecer essa semana, é somente uma delas. Então, baseado nessas informações, nessas quantificações, nós podemos ter uma noção da quantidade de planetas que o nosso universo contém. O nosso sistema solar tem 8 planetas, porque Plutão já foi rebaixado. Então, vejam bem, quantidade de planetas. Os cientistas, eles procuram vidas semelhantes à nossa. Ou seja, a única forma que os cientistas da Terra, o único parâmetro que eles têm para procurar é alguma coisa que nós conheçamos, ou seja, uma forma de vida semelhante à nossa. Então, através dos estudos, nós sabemos quais são as condições primárias para o acontecimento da vida biológica. Então, pronto, eles procuram planetas com condições semelhantes à Terra. Então, já disseram que Marte, no passado, poderia ter havido vida como a nossa, né? Mas nós temos que pensar que, por que a vida só pode existir na forma dessa, materialmente falando, que nem a nossa? Não é verdade? Se nós não conhecêssemos os peixes, nós poderíamos conceber uma criatura viver debaixo da água, respirando dentro d'água? Não é verdade? Então, pronto. As células anaeróbicas,
elas vivem e não respiram o oxigênio. Então, se no nosso próprio planeta nós temos exemplos de coisas, entre aspas, estranhas, o que não imaginar que poderia acontecer fora do nosso planeta? Né? Pois, então, uma pergunta que surge naturalmente nas nossas cabeças: dada a grandeza do cosmos, pode pensar que apenas na Terra haveria vida? Nós seríamos tão exclusivistas assim? Uma vez nós já pensamos assim no passado. Com que utilidade Deus teria criado tantos planetas, além de iluminar as nossas noites? Essa figura é uma figura de Camille Flammarion, que fala sobre o firmamento. Pois então, baseado nisso, a nossa lógica, o sentido lógico das pessoas, tem que nos levar a acreditar, a crer que exista vida em outros planetas. É impossível que Deus tivesse criado uma quantidade imensa de astros, de corpos celestes, para só na Terra haver vida. Seria um desperdício de tempo, um desperdício de espaço e de objetivo também, uma falta de objetivo tremenda. Se nós sabemos que Deus é perfeito na sabedoria, então nós devemos supor que Ele deu uma finalidade mais interessante do que essa que nós pensamos, que é iluminar as nossas noites. Somente na Via Láctea existem cerca de 200 mil planetas como o nosso, que pela distância o homem não consegue explorar. O homem, materialmente falando, eu digo. Né? Então, quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, deve haver algum sentido, não é? Então ele não poderia estar falando dos planetas que são habitados, dos astros que são habitados. Não é verdade? O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, diz assim para nós: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, isso é o nosso universo, segundo a definição que consta no Livro dos Espíritos. Jesus, em João, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 3, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou aparelhar-vos o lugar, e depois de ir e vos aparelhar o lugar, virei outra vez, e tornar-vos-ei para mim, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então Jesus nos disse que há outras casas, e que há outros lugares para onde nós iremos, porque Ele vai preparar para nós. A casa do Pai, de acordo com o que está citado no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 ainda diz: a casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Os diversos mundos estão em condições diferentes uns dos outros, como ensinam os espíritos. Materialmente, nós já vemos que existe o Sol, por exemplo, que é um astro gasoso. Existe a Terra e os demais planetas do nosso sistema solar, que é condensado, ou é parcialmente condensado, porque o interior do nosso planeta não é condensado. Pronto. Então, as condições do planeta são diferentes. Naturalmente, que nós devemos pensar o quê? Essa diferença de natureza é para adequar a cada tipo de habitante que lá viva. Ou seja, dependendo de como o ser estiver, a condição em que ele estiver, ele vai habitar um planeta ou outro.
No livro dos Espíritos, existem 3 perguntas, explicitamente, que eu selecionei, que fala sobre isso. Então, a pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Então, vejam a profundidade da pergunta. Todos os globos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Então vejam bem, todos os globos são habitados, segundo o Espírito de Verdade nos informa. Nós não somos os únicos. Nós não somos o primeiro em bondade e em perfeição. Para dizer a verdade, nós somos uns dos últimos. Nós somos os penúltimos em bondade e em perfeição. Ainda estamos gatinhando na escala evolutiva. Na pergunta seguinte, é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Nós já temos uma ideia. Não, de modo algum se assemelham. Então vejam bem, apesar de lícito, não é suficiente procurar em outros planetas vida como a nossa. Porque nós podemos chegar em algum planeta e não encontrar uma vida que lá exista, e nós não consigamos detectar com os nossos aparelhos de medição. Né? Para termos uma ideia, os espíritos desencarnados que vivem conosco aqui na Terra, nós não os conseguimos ver, ou a maioria de nós não os consegue ver. Então vejam, não poderia haver em outros planetas habitantes de dimensões diferentes que a nossa, que nós não temos a menor ideia de como seria? É natural que sim. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á que tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, a constituição física desses outros mundos, a constituição física dos seres que lá habitam, é diferente da constituição nossa. Tá? E em estudos paralelos, nós já sabemos que o homem, ao desencarnar, ele perde o corpo físico, ficando ligado ao seu espírito, o corpo perispiritual. E que quando ele vai habitar, ou ele vai para outros planetas, ele vai aurir naqueles planetas os elementos físicos de lá para constituir o seu corpo físico de lá. Então vejam bem que a natureza do planeta ela é diferente. Tá? Então é por isso que muitas vezes nós procuramos e não encontramos vida. O Sol, eu li em algum lugar, não me recordo, que é um local em que os espíritos superiores, eles vão até lá, ao Sol, irradiar energias para nós. Uma vez que o Sol, materialmente falando, ele tem uma penetração grande, nós podemos observar do último fim de semana que nós passamos, então eles irradiam as ondas que o Sol emite para nós de energia boa, de fluidos benéficos para nosso bem-estar. Tá? Então, veja bem, o Sol ele pode não ser um planeta de habitação, mas é um planeta que os espíritos lá vão. Nós vamos ver mais para frente que existem planetas, existem corpos com finalidades diferentes. Bom, então se há diferença, é natural que nós pensemos em classificação. Os espíritos superiores dizem-nos: a classificação geral do mundo é relativa, com inúmeras graduações. Mas podemos estabelecer a seguinte classificação geral dos mundos, 2 classificações, quanto ao adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes.
e quanto ao estado em que se acham e da destinação que trazem. Então, duas classificações comuns de encontrarmos na literatura espírita são essas duas, de acordo com o adiantamento e inferioridade dos habitantes e de acordo com o estado em que eles se encontram e o destino, a destinação que eles têm. Bom, quanto ao grau de adiantamento e de inferioridade, eles podem ser classificados como mundos inferiores. Então, nesses mundos inferiores, a existência é completamente material. Reinam as paixões e a vida moral é quase nula. Ou seja, nós vivemos como se fosse em estado animal. Há também os mundos intermediários. Misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, ora um, ora outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. E os mundos adiantados, a vida é, assim por dizer, completamente espiritual. Então, esses três elementos de classificação, inferiores, intermediários e adiantados, nós vemos que está relacionado com o adiantamento dos seus habitantes. O adiantamento moral. Basicamente, o adiantamento moral. Quanto ao estado em que os mundos se encontram e a destinação que eles trazem, eles podem ser classificados como mundos primitivos. Então, nesses mundos primitivos, encarnam as primeiras almas humanas, aquela que acabou de sair do estado animal, atingiu o estado hominal, aquele em que nós podemos chamar de espírito, por obra da natureza divina, força do nosso Criador. Então, os mundos primitivos são aqueles que acabaram de sair da animalidade. Os mundos de expiação e provas. Ainda existe o predomínio do mal, são lugares de exílio dos espíritos rebeldes à lei de Deus. Um exemplo deste mundo é o nosso planetinha, planeta de provas e expiações, escola para a evolução. Então, nós observamos que ainda predomina o mal no nosso planeta. Aqueles espíritos rebeldes que vieram para cá e ficaram cá. Quanto aos estados que se acham, ainda temos o de regeneração, quando não mais existem as expiações. Os irmãos sabem o que é expiação? No sentido espírita, a expiação é uma experiência que nós somos obrigados a passar. É diferente da prova, em que a prova é uma experiência regeneradora que nós escolhemos passar para resgatar, para nos elevar. A expiação não, é uma em que nós somos obrigados a passar. Às vezes, porque nós ainda não temos condição de escolher o que é melhor, o que é pior. Então, os espíritos superiores, como nossos tutores, eles nos recomendam, eles nos colocam diante de provações, ou melhor, de expiações, para que nós possamos atingir o objetivo final da nossa evolução. Então, não existe mais expiações no mundo de regenerações. São mundos de transição para os espíritos, entre o mundo de expiação e o mundo feliz, que é o próximo da classificação. Então, os mundos felizes, ou chamados ditosos também, não há o predomínio do bem sobre o mal. Não há nem provas, nem expiações. E, por fim, o mundo de celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados. Lá só existe o bem. Então, o planeta evolui. O planeta, como uma organização física, ele evolui. E nessa evolução, os espíritos devem acompanhar. Eles devem acompanhar essa evolução. Eles devem evoluir junto com o planeta. Só que o planeta, às vezes, por permissão de Deus, por permissão
do anjo que coordena o planeta. Quem coordena o nosso planeta é Jesus Cristo. Então, por permissão de Jesus, no caso da Terra, a mudança de classificação ela é retardada para o nosso próprio bem. E então, chega uma hora que ele precisa mudar de fase e existem espíritos que não conseguem estar presentes nessa nova situação, porque eles não conseguiram se libertar do mal, não conseguiram evoluir moralmente. Então, eles, permanecendo no planeta, eles vão atrapalhar os que estão lá, os que querem e os que vão. E o que Deus faz? Vamos castigá-los, não é? Claro que não, porque Deus é bom, Deus não castiga ninguém. Deus dá a esses espíritos a oportunidade de evoluir, mesmo sem eles quererem, porque eles estão permanecendo no mal, permanecem no mal. Deus dá a oportunidade para eles irem para um outro planeta, de mais baixa classificação, porque ali eles vão sofrer as agruras físicas do planeta, e como eles vão ter uma evolução intelectual, porque a evolução intelectual nós conseguimos avançar, então eles vão ajudar os habitantes desse novo mundo primitivo a evoluir, vão alavancar, como aconteceu no nosso planeta, há 4 bilhões de anos, alguma coisa assim, não recordo os números. Então, eles lá vão evoluir. E assim, alcançando a evolução, eles se equiparam aos que ficaram e prosseguiram, e aí eles retornam. Eles ficam apenas exilados. Por quanto tempo? Pelo tempo que eles quiserem. O tempo que durar o processo evolutivo deles. Então, rapidamente, eu posso dizer para vocês o que aconteceu no nosso planeta, em que nós estávamos saindo da condição animal, atingindo a situação hominal, a consciências acabando de despertar em nós, e os irmãos de Capela, um planeta da constelação de Sírios, eles tiveram, os que não conseguiram lá ficar, vieram para cá. E eles formaram alguns agrupamentos no nosso planeta. Um deles foi no Egito, outro foi na Ásia. Então, nós observamos que tem livros que falam sobre isso. Alguns foram evoluindo moralmente mais rápido que os outros e foram embora. Então, é por isso que nós observamos que no Egito houve aquele ápice na civilização egípcia e desapareceu, sumiu tudo. Por quê? Porque eles atingiram a evolução e conseguiram voltar para o próprio planeta. Então é isso que acontece com todos os planetas e com todos nós. Existem planetas que são moradas temporárias. Então nós vimos que o nosso universo é imenso para as nossas medidas. E os espíritos viajam, e mesmo a forma como eles têm de viajar ser muito superior à nossa, eles precisam parar para repousar. Então, existem planetas em que eles param, repousam para prosseguir viagem, como se fossem instâncias. Então, existem planetas de diversas finalidades. Não faria sentido Deus criar esse universo inteiro para nos deixar sozinhos. Nós sabemos que nós evoluímos, todos evoluem e vamos assim, todos juntos caminhando. Não é verdade? Pois bem, então, nós temos que pensar, quando vemos uma palestra dessa, o que nós vamos fazer? Nós vamos querer prosseguir acompanhando a evolução do nosso planeta? Nós temos que, cada um tem que cuidar de si, nesse sentido, né? Cada um tem que cuidar da sua evolução.
para que nós possamos acompanhar os que estão conosco e acompanhar o nosso planeta. Um livro chamado Não Será em 2012, havia aquela profecia maia, né, que o mundo acabaria em 2012. Nós já sabemos que o mundo não vai acabar, o mundo se transforma, né? E Chico disse, vou falar brevemente, que é para não demorarmos. Chico disse que os espíritos lhe contaram que, há cerca de 50 anos atrás, o avanço humano, as guerras que o homem estava alavancando, estava colocando em risco o equilíbrio do sistema solar, o equilíbrio do universo. Porque imagina se o homem, numa guerra fratricida, destrói essas bombas que nós temos e explode com o planeta. Imagina o desequilíbrio que vai causar. Porque os planetas estão todos harmoniosamente. Então, os anjos responsáveis pelos outros orbes fizeram uma reunião com Jesus pedindo uma providência. Como é que vai ficar? E Jesus deu uma moratória para nós, que, segundo o livro, termina em 2019. Então, Jesus disse que se até lá, até esse ano, o homem não iniciasse uma guerra de nível global, ou seja, uma guerra em que envolvesse todo o globo, o mundo passaria, então, para a nova fase de regeneração. Caso não acontecesse, aí o planeta ia ter que reagir a esses maus tratos que nós, homens, fazemos com o planeta. O planeta iria reagir, e então ia modificar toda a sua estrutura para os novos tempos para nós. E aí o livro cita alguns detalhes e tal. Pois bem, então, o que é importante para nós é sabermos que nós estamos evoluindo. Nós temos uma vida na Terra, mas que ela continua após entregarmos o nosso corpo para o planeta. Nós, como espíritos, como almas, nós permanecemos no nosso planeta sem a matéria, mas nós precisamos continuar nele. Então é isso que nós temos que pedir para Jesus, para nos iluminar, para nos orientar, para que nós possamos ser um elemento de transformação, de ajuda. Ou seja, nós somos uma formiguinha que fazemos a nossa parte. Então é isso que nós precisamos. Pedir a Deus, a Jesus, que nos mantenha firmes nesse propósito, que não nos deixe esquecer dessa nossa missão. Santo Agostinho disse que a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. E que assim seja. Para esta palestra, eu busquei informação nessas 3 obras da codificação. O Livro dos Espíritos, capítulo 3 e 4, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e a Gênese, capítulo 11. Então, agradeço a oportunidade, agradeço por todos estarem presentes aqui junto de nós, nos ouvindo, e que Jesus possa sempre nos amparar.